O Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, dizia que se algo não for diagramável, é melhor nem usar, porque não serve para nada. Então ele era muito prático, ele era um psiquiatra canadense, muito prático, e ele revolucionou a psicoterapia com a análise transacional. Ele ilustrou a nossa personalidade, diagramou a nossa personalidade com 3 círculos, que são os nossos estados do ego. São os lados, partes, para falar um português bem simples, são as partes da nossa personalidade. O primeiro círculo tem a letra P, que é de pai interno. O círculo do meio tem A, que é o de adulto. E o terceiro círculo tem a letra C, que é de criança. Esse é o diagrama que serve de base para toda a análise transacional. Esse pai é uma tradução incorreta do inglês parent, que seria progenitor, pai, mãe ou quem de alguma forma criou a pessoa. As nossas figuras de autoridade. Cada estado de ego compreende pensamentos, sentimentos e comportamentos. O estado de ego pai corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos gravados nos nossos pais ou figuras de autoridade. A forma de pensar, os sentimentos, os comportamentos que nós internalizamos dos nossos pais ou daquelas pessoas que foram influentes na nossa infância. O padre, o pastor, o vovô, o tio, a tia, o inspetor da escola, todos eles integram o nosso pai interno. No nosso pai estão as nossas regras e valores de família. Então, tudo aquilo que você ouviu em casa, na sua educação, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é mal, os valores da família, o que a família valorizava, cultivava como sendo importante, tudo isso está gravado no nosso pai interno. O nosso adulto corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos voltados para o aqui e agora, voltados para a resolução de problemas no momento presente. Então é o lado mais consciente da nossa personalidade, que funciona mais com a lógica, com a razão. É o lado da nossa personalidade que nos conecta à realidade externa. E a nossa criança interna corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos revividos da nossa infância. Na nossa criança interna estão fundamentalmente os nossos desejos, a nossa criatividade, as nossas necessidades, a nossa espontaneidade, tudo isso está na nossa criança interna, tá? Bom, cada estado de ego pode funcionar de uma maneira saudável, que nós chamamos de ok, ou de uma maneira não saudável, disfuncional, que nós chamamos de não ok. Então vocês estão vendo aqui no diagrama do meio uma linha tracejada vertical que separa do lado direito o funcionamento saudável e do lado esquerdo o funcionamento disfuncional, ou seja, o não funcionamento, o lado doentio da nossa personalidade. Cada estado de ego tem suas divisões, com exceção do adulto. O adulto não tem divisões. O pai é dividido em pai crítico e pai nutridor. E a criança é dividida em criança livre, criança adaptada à submissa e criança adaptada à rebelde. 6 áreas da nossa personalidade. E cada área dessas pode funcionar de uma maneira saudável ou de uma maneira não saudável. Pai crítico, ok, põe limites,
tem discernimento da situação, ele põe limites, ele protege, ele é firme. Só que o pai crítico não ok, critica, julga e persegue os outros e a si mesmo. Pai nutridor, ok, estimula, apoia, consola. Pai nutridor não ok, super protege e salva. O adulto, na verdade não existe adulto ok ou adulto não ok. O que existe é adulto funcionando bem e adulto contaminado, se ele estiver mal informado. Então, se o meu adulto se alimenta de fake news, eu vou agir de uma maneira disfuncional. Por quê? O meu adulto é como um computador. Ele funciona com base nas informações que eu coloco nele. Criança livre, ok, é espontânea, é criativa. A criança livre não ok é inadequada, sem limites. Criança adaptada, submissa, ok, é aquela que obedece às regras, quando essas regras são justas e saudáveis. A criança adaptada, submissa, não ok, é aquela que é retraída, é tímida, é chorosa, ansiosa, deprimida. A criança adaptada, rebelde, ok, é aquela que sabe protestar, se rebelar quando a situação exige isso. E a criança adaptada, rebelde, não ok, é agressiva, é birrenta, é do contra. Em um determinado momento do dia, por exemplo, hoje, agora, obrigatoriamente você está em uma dessas partes da personalidade. Se você não estiver em nenhum desses lugares, você já morreu e não te contaram. E é por isso, gente, que é tão importante saber isso de cor. Por quê? Porque é essencial a gente se conhecer. E é fundamental eu saber onde eu estou em um determinado momento. Eu preciso saber se eu estou ok ou se eu estou não ok. Eu preciso saber se eu estou no meu pai interno, crítico, ou no meu pai nutridor, se eu estou na minha criança livre. Eu preciso saber onde eu estou. E eu sabendo onde eu estou, eu tenho como me adequar ao ambiente de uma forma saudável. Tá? Agora vamos para os exemplos práticos. Pai crítico, positivo, ok, direcionado para os outros. Cuidado! Quase o carro te atropela. Pega o seguro na sua mão. Isso é pai crítico positivo. Cuidado, não atravessa a rua agora. Cuidado como você vai falar para o chefe amanhã, hein? Toma cuidado. Pai crítico positivo. Internamente, bota limites. Então, se alguém me falou para fazer algo que eu não quero fazer, o meu pai crítico interno diz: Roy, diga não. Quem não sabe dizer não é porque tem um pai crítico muito deficiente. Se você não sabe botar limites para as pessoas, você precisa aprender a desenvolver o seu pai crítico ok. E o pai crítico não ok para os outros? Olha, que roupa ridícula essa que você colocou. Mas você é um otário mesmo, hein? Você é burro. Pai crítico interno negativo, não ok. Como eu sou idiota, como que eu fui fazer aquilo? Que burro que eu sou. Eu nunca vou dar certo na vida. A gente não precisa verbalizar, mas a gente pode pensar. Adulto ok, adulto não ok, na verdade é contaminado ou não contaminado, vai depender das nossas fontes de informação. Vamos para a criança. Criança livre, ok. Você pega uma tela, você pinta um belo quadro de arte. Isso é espontâneo, é criatividade. É a sua criança interna aflorando. Você ouve uma música, relaxa, é a sua criança interna ok. Você está numa festa de aniversário, você pula de alegria, canta parabéns, é a sua criança livre, ok. Agora, a sua criança
livre, não ok. Bom, aqui todo mundo é adulto. Você vai ter uma relação sexual sem preservativo. Isso é uma criança livre, não ok. Não tem limites. Ou você resolve usar cocaína para se divertir, ou usar álcool. O que é isso? Criança livre, não ok. Não tem limites. Faz o que bem entende, faz o que quer. Doidão, doidão. Criança livre, não ok. Criança adaptada, submissa, ok. Criança adaptada, submissa, não ok. É aqui que mora praticamente toda a psiquiatria. Na criança adaptada, submissa, não ok. Fica choroso, tímido, retraído, ansioso, deprimido. Onde a pessoa está? Na criança adaptada, submissa, não ok. Se você está numa crise de ansiedade, você está no adulto, você está no pai crítico, onde você está? Na criança adaptada, submissa, não ok. Muito provavelmente recebendo ordens, né, e regras e críticas do pai interno, não ok. O pai crítico não ok. Se você está numa crise de birra, de raiva, de fúria, e você jogou o copo de vidro na parede, você está com raiva, que droga de vida, criança adaptada, rebelde, não ok. Mas se o governo aumentar o imposto de renda para 70% da tua renda e você vai na Paulista no panelaço, na criança adaptada, rebelde, ok. Gente, isso daqui é o ABC da terapia. É o ABC, é a base. É você saber como você é e onde você está em determinado momento. Então a moça conheceu um rapaz e o rapaz já convida para um programa picante e ela aceita. Ela está onde? Criança livre, não ok. Criança livre, não ok. A gente, provavelmente, num dia de 24 horas, a gente circula por todos esses estados, tanto o lado ok como o lado não ok. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai viver momentos não ok e a gente vai viver momentos ok. A gente vai estar no pai num momento, vai estar na criança em outro momento, vai estar no adulto, depois a gente vai para o pai, depois a gente volta para a criança, depois a gente volta para o pai de novo, e a gente vai por aí. Até aí é normal. O que é o importante? E aí eu me lembro das palavras da minha supervisora de terapia, que me ensinou tudo isso. O adulto é o maestro da orquestra. Então imagina uma orquestra sem maestro. O violino entra quando ele quer, o piano entra quando ele quer, o saxofonista começa a tocar quando ele quer. Quem é que dá a coordenação? Agora é você. Ele manda parar, né? Ele vai gesticulando, ele vai coordenando. Agora é sua vez, agora é você. Mais alto, mais baixo. Entra agora. Suave, hein? Agora vai aumentando. Você, cuidado com a voz, está muito alto. Ele vai coordenando. Esse é o trabalho do adulto. Então, enquanto o meu adulto estiver funcionando bem, ele pode até deixar a criança agir, o pai agir, de acordo com a circunstância. Mas quando ele perceber que algo já não é mais adequado à situação, o que o adulto faz é o que o maestro faz. Agora não é você, hein? Criança, não é você agora, hein? Agora é teu pai. Isso tudo é interno. Então, para a gente ter uma boa saúde mental, quem é que tem que estar no comando da personalidade? É o adulto. Entra um cara em surto psicótico, já chegou aqui várias vezes, chega homem e mulher gritando, xingando, falando coisa nada a ver. Do ponto de vista da análise transacional, o que aconteceu com essa pessoa? Não, às vezes não apaga, dá um apagão, apaga a luz, né? Aí para o ventilador,
para a televisão, o computador sai do ar. É o que acontece quando o adulto apaga. É a orquestra sem maestro, né? Todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, a tocar ao mesmo tempo. É uma desorganização total, porque o maestro desmaiou. Quando o nosso adulto sai de cena, ele perde a energia por algum motivo. Pode ser drogas, pode ser um estresse violento que o adulto saiu de cena. Aí os estados de ego começam a funcionar sem coordenação. E aí, então, a pessoa entra no que a gente chama de surto psicótico. O que você faz, então, para tratar um surto psicótico? Você vai tentar ajudar essa pessoa a se reconectar ao adulto. E qual é a melhor maneira de você ajudar uma pessoa a se reconectar ao adulto? É você usando o seu adulto. O adulto do outro é o melhor estímulo para o outro entrar no adulto. É ela responder com o adulto. Se o adulto dela está bem pequenininho, mas eu continuar falando com o meu adulto, a tendência dela é ficar no adulto e o adulto dela ir aumentando e se potencializando. A melhor maneira de você estimular o adulto do outro é você estar no adulto. Agora, se eu chego, ela está com um adulto pequeno, e eu chego com o meu pai crítico, negativo, a tendência dela vai ser ou entrar no pai crítico negativo, e aí ficam dois pais críticos negativos. Ou ela pode entrar, eu acho que ela não faz isso, mas ela entraria na criança adaptada submissa. Você está com uma criança na sua frente com crise de birra. Onde ela está? Adaptada, rebelde, não ok. Se eu chegar com o meu pai crítico negativo e pegar essa criança e gritar: Júnior, para de frescura! Que é o que 99% dos pais fazem, a chance é de que eu estou tirando o pouco de energia que ela tinha no adulto. Então, quando você estuda análise transacional, você verifica os erros grosseiros de educação que as pessoas dão aos seus filhos, né? São coisas assim, grotescas, monstruosas. E depois a gente se pergunta por que a sociedade está do jeito que está. Então, se você quer estimular o seu filho, está lá numa crise de birra, deixa ele descarregar um pouco a energia negativa, aí você chega, levanta e fica no mesmo nível dele, olho no olho, e fala muito calmamente com o seu adulto, e aí a tendência é ele ativar o adulto dele. Então é assim que você resolve uma crise de birra. Se vocês fizerem uma análise das conversas entre casais, marido e mulher, 99% das vezes, infelizmente, eu já fiz essa pesquisa andando no shopping. Quando eu vejo um casal conversando, gente, é engraçado. A maior parte das vezes um está brigando com o outro. Ou um não está falando, estão só andando assim, não para cá na água, né? Ou quando estão conversando, estão quebrando o pau. É impressionante. Eu fiz essa experiência. Faça você também para ver se eu não estou exagerando. Quase sempre. Por quê? Porque estão canalizando a sua energia para os estados de ego errados. Os dois estão ou no pai crítico interno, né, não ok, ou na criança adaptada, rebelde, não ok. As pessoas têm muita dificuldade de se conectarem ao adulto. E esse é o trabalho na terapia. É você aprender a se conectar ao adulto e você usar sua energia com o adulto no comando para estimular sua criança livre, ok. Não seria melhor você com o seu companheiro ou companheira,
vocês dois estarem na criança livre, ok? As pessoas passam a maior parte do tempo nos seus relacionamentos se agredindo. Por quê? Porque as pessoas não sabem mobilizar a sua energia de uma forma saudável. Aí a pessoa chega em casa com todas as frustrações do dia a dia, com os problemas no trabalho, com os filhos, não sabe mobilizar usando o adulto. E aí a pessoa cai no circuito não ok. Caiu no circuito não ok, aí é aquela maravilha, né? É pai não ok, criança não ok. Aí o pai nutridor não ok. Vocês sabem o que é? Pai nutridor não ok é o super protetor. Júnior. O Júnior tem 25 anos de idade. Júnior, como é que você está saindo para a rua só com essa blusa? Vem cá, mamãe vai te dar uma malha. Ou Salvador. Vocês sabem que é um sinal de não okeidade você prestar ajuda quando essa ajuda não é solicitada. A não ser em casos de emergência, não ajude se sua ajuda não foi solicitada. Então, se você chegar para mim e falar, eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar com essa cadeira que está meio bamba? Aí você pediu, eu vou e te ajudo. Agora você já imaginou? Do nada. Você vai falar, o que aconteceu? Não, eu vi que você respirou diferente, eu achei que você estava caindo, eu vim te ajudar. Mas você não pediu. Você ajuda quando sua ajuda não é solicitada? Se você é do tipo que faz isso, você está no papel de salvador. Você quer ajudar os filhos no casamento deles, mas eles pediram sua opinião. Você resolveu dar um conselho para sua nora, porque você é uma mulher muito experiente. Está vendo a nora em dificuldade. Você vai e fala, Norinha, eu tenho um conselho para você. Ela vai reagir bem? O que vocês acham? Porque quando você oferece uma ajuda que não é solicitada, você está desqualificando o outro. A mensagem subliminar é: você não é competente o suficiente, então eu vou te ajudar porque eu sou melhor que você. Não é uma empatia, né? É uma salvação. Empatia é você se colocar no lugar do outro, entendendo que o outro é ok. É diferente. Empatia é o considerar ok e considerar o outro, quem quer que seja, ok. Então eu sou ok, você é ok. Isso é empatia. Agora, eu me colocar como ok e você não ok, e por isso eu vou te resgatar sem você ter pedido, na verdade eu estou chamando você de incompetente. A não ser que a pessoa venha conversar com você e peça seu conselho. É diferente. Agora, você aconselhar uma pessoa que não pediu seu conselho, gente, é subestimar a capacidade do outro de pensar por si só. Fadiga da compaixão é uma pessoa que entra em burnout de tanto que ele quer ser bom para as pessoas. Diferente se é um deficiente. A pessoa é deficiente, é outra coisa. Aí você vai ajudar. Você não precisa esperar o deficiente pedir sua ajuda. Se eu sei que ele é deficiente e está numa situação de perigo, o meu pai, nutridor ok, vai lá prestar socorro. Ou é uma pessoa idosa, ou uma criança que ainda não consegue raciocinar direito. Agora, se a pessoa não está numa situação de emergência, é a mesma coisa. Eu sou médico, eu estou no metrô, aí eu vejo uma pessoa tossindo, olha a cena, eu chego para ele, olha, isso aí pode ser tuberculose, eu me procurando um posto de saúde. Então, esse cara é louco. Então, gente, isso é o Salvador, isso é o pai nutridor não ok. Ou o exemplo mais corriqueiro, né? A mãe que faz a lição, ou o pai que faz a lição de casa do filho.
para ele poder assistir o desenho dele. Então você fica com medo que ele vai passar vergonha na escola porque não fez a lição. Então, para ele não passar vergonha, você faz a lição de casa dele. E o Júnior está assistindo o jogo de futebol. Então isso é o quê? Pai nutridor? Não ok. Se você está numa crise de ansiedade ou numa crise de depressão, em que parte do estado de ego você está? Criança, adaptada, submissa, não ok. Então, você passa a ter consciência de que não é você todo que está ansioso, é a sua criança adaptada, submissa, que não está bem. Qual é o seu papel como adulto? É entrar em contato com a sua criança adaptada e dizer... Aí você faz um diálogo interno. Isso chama diálogo interno. Você conversa do seu adulto para a sua criança adaptada submissa. Que tipo de conversa? A terapia dá uma dica. Converse como se você estivesse conversando com um grande amigo seu. O que você falaria para um grande amigo seu ou para uma grande amiga sua que está sofrendo? A sua amiga ou seu amigo vem conversar com você. Olha, eu tô mal, eu tô muito mal, eu tô ansioso, meu trabalho está assim, 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 em casa meus filhos estão assim, 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 minha esposa, meu marido está assim, assim, assim. O que você falaria como amigo? Você não seria gentil, empático, compassivo, bacana, legal e falaria coisas positivas, construtivas? É exatamente isso que você vai falar para a sua criança. Porque na vida real o que acontece é que você é muito legal com o seu grande amigo. Mas quando é você mesmo, com você mesmo, você é um grande carrasco. Puxa, mas eu sou um idiota mesmo. Eu não deveria ter feito aquilo nunca. Nunca mais vou me perdoar pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Eu mereço sofrer, eu mereço ficar doente, eu mereço morrer. Coisas assim. Isso é o que nós dizemos para nós mesmos. Agora, você chegaria para o seu... Qual é o resultado? Crise de pânico, crise depressiva, né? Oscilação brutal de humor, inquietação motora. A pessoa fica agitada, fica inquieta. Por quê? Porque dentro dele tem um diálogo interno muito desconfortável, insuportável. Então, quando você está diante de uma música insuportável, você não fica mal, fica agitado, não vê a hora que a música acaba? E essa música é o diálogo interno negativo. Enquanto tiver aquela música horrível tocando, você está agitado. Ou o que as pessoas fazem para abafar o diálogo interno negativo? Por quê? Enquanto eu estou comendo, eu me desconecto do diálogo interno negativo. Além de comer uma coisa gostosa, isso me dá uma sensação de alívio, de anestesia. Ou a pessoa, em vez de comer, bebe, né? Tem muita gente que bebe para apagar o diálogo interno negativo. Na minha experiência, na experiência da maioria dos profissionais de saúde, quais são as pessoas que têm o pior tipo de diálogo interno? O mais cruel, aquele que é mais violento, o diálogo interno de arrebentar. Quem vocês acham que tem esse tipo de diálogo interno? Os alcoolistas. Você chegar para o alcoolista e falar que ele está errado, que ele é burro, ele vai chegar para você e vai falar, mas não precisa falar, eu já falo isso para mim. São extremamente autocríticos. Os alcoolistas bebem para amortecer as críticas do pai interno para a criança interna. Por isso que eles bebem. Eles não são pessoas que estão só querendo se divertir e beber. Eles estão num sofrimento violento internamente. Aí o cara bebe para esquecer desse diálogo interno negativo. A mesma coisa com a comida, né? Os obesos mórbidos, os caras comem para aliviar a tensão
no diálogo interno negativo. Agora, quando você conhece a análise transacional, você não precisa fugir. Você encara de frente o seu adulto, você vai chegar para o seu pai interno e vai falar quieto. Você fica quieto, você está falando um monte de bobagem. E vai falar para a criança adaptada, não é nada disso que o pai interno falou, não. Você é digno de amor. Você tem valor. Você é uma pessoa bacana. E eu estou aqui para te ajudar. O que você precisar. Olha a diferença. Aí a sua criança adaptada submissa, escutando a voz do adulto, acalma. E aí você, com o seu adulto, ativa o pai protetor. Pai protetor, vem cá. Dá apoio para a criança. Aí o seu pai protetor chega aí, abraça a sua criança interna. Isso daí é construir um diálogo interno positivo.